Por que tantas mulheres fortes estão emocionalmente cansadas? Então, vamos conversar um pouquinho em relação a isso? Vou colocar aqui um pouco essa minha apresentação para a gente conversar, para a gente ver. Opa, já foi lá, ó, no finalzinho do meu slide. Pronto, no comecinho aqui agora. Por que tantas mulheres fortes estão emocionalmente cansadas? A gente vai conversar em relação a isso, porque existem muitos pensamentos e muitas mulheres cristãs, mulheres cheias da presença de Deus, que nem sempre conseguem compreender que dizer sim para todas as coisas seja para elas assim uma responsabilidade espiritual. E a gente vai falar em relação a isso, tá bem? Então, eu estou dando aí um tempinho, dando uma segurada, para que as pessoas possam ir se achegando, e eu preciso ir ouvindo. Se alguém, né? Se alguém que entrar aí me falar, olha, estou ouvindo, tá bom, estou entendendo bem, a imagem está boa. Para mim, eu estou acompanhando aqui no meu Facebook, eu estou achando que está acontecendo direitinho a live, tá bem? Mas, como eu estou usando um recurso um pouco diferenciado, então não sei como vai ser. E vocês vão me falando aí esse pedacinho depois. Eu vou fazer um corte, né? Esse início, para a gente começar a nossa live com muita força. Então, para e diz para mim assim, olha, eu sou uma mulher dessas que muitas vezes as pessoas dizem, olha, você é tão forte, mas que eu me sinto emocionalmente cansada em muitas situações, em muitas perspectivas da minha vida. Você já passou por isso? Você já vivenciou isso de alguma forma? Mulheres fortes, elas se sentem muitas vezes emocionalmente cansadas, porque elas confundem um pouco aquilo que realmente fazer o que precisa ser feito, cumprir a vontade de Deus, ser uma mulher que cuida da família, e acaba sendo levada em circunstâncias, em situações onde ela não consegue parar, onde ela não tem tempo para si mesma, onde enfrenta dificuldades de vários níveis, de várias formas. Então, pare e pensa comigo aqui. De alguma forma, você se reconhece nessas mulheres? Mulheres que sustentaram a família há muito tempo, mulheres que servem a igreja, que criaram seus filhos, que cuidam ou cuidaram dos seus pais, estão ali firmes, mas por dentro se sentem imensamente cansadas. Eu não sei se você se reconhece nisso, mas eu gostaria então de falar para essas mulheres, porque sei que existem muitas dessa forma. Você sente que precisa ser forte o tempo todo? Se você responder sim para uma dessas perguntas, então você é uma mulher forte que está emocionalmente cansada. Sente culpa quando pensa em descansar? Eu vou tirar um tempo de descanso agora. Mas eu tenho tanta coisa para fazer. A pia está cheia de louça. Eu tenho que dar conta disso. Eu preciso visitar aquela pessoa. Essa semana eu ainda não telefonei para minha mãe. Eu ainda não falei com essa ou com aquela pessoa. E começa a se sentir culpada quando você pensa em descansar, porque você lembra que tem uma série de atividades, de situações que você precisa fazer. Tem dificuldade em dizer não? Às vezes, naquele momento que você pensa, hoje eu vou tirar um dia para mim, vou fazer meu cabelo, vou arrumar minha unha, vou descansar um pouco, vou sair, vou dar uma volta no shopping, vou caminhar, e daí aparece uma situação, alguém precisa de você, algo parece que foge ao controle, e a primeira coisa que você pensa é, eu não posso dizer não, eu preciso atender essa pessoa, eu preciso atender essa situação, eu preciso dar conta disso. Diz não para si própria, mas não consegue dizer não
para as situações que te prendem, para as situações que te, de alguma maneira, desviam de um propósito. Você pensa, eu vou fazer aquele curso, eu vou retomar aquele sonho que eu deixei lá para trás, mas, de repente, você precisa abrir mão disso, porque alguém precisa de você, alguém precisa de recursos que você não pode destinar para uma outra coisa, alguém ou alguma situação surge que para você diz assim, isso é mais importante, então eu vou dizer não para mim, porque eu não posso dizer não para esta pessoa, para esta situação. Sente que perdeu um pouco de si mesma no caminho, perdeu quem você é, você para e você pensa assim, onde eu fui me meter, como eu consegui chegar a isso? Gente, de que forma eu cheguei nesse ponto da minha história? Às vezes a gente faz esse tipo de pergunta, a gente sente que se perdeu na jornada, na caminhada, e isso acaba trazendo dor, angústia, preocupação ao nosso coração. E eu quero perguntar então para você, você se reconhece em alguma dessas questões? Você sente que se perdeu um pouco de si própria nessa jornada, que às vezes nem se reconhece mais? Nossa, eu era tão diferente, eu tinha tantos sonhos, eu queria fazer tantas coisas, mas hoje parece que eu só vivo para cumprir rotina, perdeu-se de si própria. Então, vamos parar um pouquinho, vamos pensar em relação a isso. Vamos pensar em relação a essa questão, a essa situação, o quanto isso realmente mexe com você. Eu tenho falado com muitas mulheres e acompanhado muitas mulheres que falam exatamente isso. Elas falam assim, Mirtes, eu não sei onde eu me perdi. Eu não sei onde foi que eu deixei de sonhar, onde foi que eu deixei de realizar coisas que eram tão importantes para mim. Hoje eu olho e às vezes eu não me reconheço nessa pessoa que eu me tornei. Eu já tenho falado com muitas mulheres que dizem assim, olha, eu tenho que dar conta de tudo, eu tenho que estar para a minha família, para os meus sobrinhos, para os meus filhos, para os meus pais, para os irmãos da igreja, o pastor precisa de mim, e eu acabo assumindo tantas coisas e não sobra tempo para mim. Há mulheres que dão risada quando eu pergunto, quando foi a última vez que você fez alguma coisa pensando em você? Elas dizem, olha, nem lembro, não recordo. E isso, então, são questões que vão sobrecarregando as mulheres, são questões que vão trazendo angústia ao coração das mulheres, e muitas vezes vão minando aquela alegria, aquele contentamento, aquele brilho nos olhos, vão se perdendo, e às vezes até prejudicando relacionamentos, inclusive o relacionamento conjugal. Será, queridas, queridos, que a gente se reconhece dessa maneira, como essa pessoa que, de alguma forma, vive situações que fugiram ao controle e que se perdeu de si própria? Será que quando a gente olha para a nossa história, a gente diz assim, olha, ser forte me trouxe para um lugar de onde eu não consigo sair. E eu quero dizer para você que ser forte o tempo todo, muitas vezes se torna numa prisão silenciosa. Quando você tem que dar conta de tudo, quando você tem que estar bem o tempo todo, quando você precisa assumir responsabilidades porque não tem outras pessoas que assumam, e isso se repete o tempo todo, isso acaba se tornando uma prisão silenciosa. Você acredita que precisa dar conta de tudo, que se você não fizer, outro não faz, que a vida exige isso de você, que lá atrás você fez uma escolha que agora não dá para mudar, e então você precisa ser forte, você precisa dar conta, você precisa estar lá para o pai, para a mãe, para o filho, para o marido, para os irmãos, para os colegas de trabalho, você precisa estar lá para todas as pessoas, mas você se sente sobrecarregada? Essa palavra de hoje é para você. E eu quero dizer para você que a gente tem um modelo bíblico de uma mulher
que parece que se perdeu um pouco de si própria, uma mulher que era bem intencionada, tinha vontade de fazer muitas coisas, tinha vontade de ajudar muitas pessoas, mas que, na verdade, elas acabaram ficando sobrecarregadas, ou ela acabou ficando sobrecarregada. E essa mulher é Marta, e ela representa as mulheres que servem até a exaustão. Ela representa as mulheres que caminham sem conseguir dizer não, que servem, mas que não cuidam de si próprias, que cuidam dos outros, mas se ressentem de não ter ninguém que cuide de si. Mulheres que oram, mas não conseguem descansar. Mulheres que trabalham para Deus, mas se esquecem de amar a si próprias, de cuidar de si próprias. Marta representa um pouco essa mulher que se perdeu de si própria, essa mulher que se doou. Ela não era culpada, ela não era alguém que estava fazendo por mal, nem que cobrou a sua irmã por mal, mas ela chegou num ponto que ela disse assim: eu tenho que fazer tudo sozinha, eu tenho que dar conta de tudo, eu preciso estar presente. Olha quanta gente aqui dependendo de mim e a minha irmã não me ajuda de nenhuma forma. Então, isso vai gerando ressentimento, isso vai gerando dor no coração, e muitas mulheres não percebem que em pequenas doses, dia a dia, semana após semana, mês após mês, quando elas vão abrindo mão de coisas que são importantes para elas, quando elas vão dizendo sim para tudo, mas não conseguem dizer sim para as suas próprias necessidades, anseios e sonhos, ela vai se ressentindo, ela vai ficando amarga, ela vai ficando entristecida. Ela está bem quando está servindo, mas quando fica sozinha, ela para e pensa: nossa, eu tenho feito tantas coisas, mas parece que eu não chego a lugar nenhum. O problema não é servir. O problema é você se desconectar de si própria. O problema é servir sem compreender se aquilo é realmente sua função, se era você quem deveria fazer, se você poderia abrir mão, se você se sentar naquele momento e esperar para fazer daqui a um pouco, isso vai fazer realmente muita diferença? Se Marta sentasse para ouvir Jesus, será que faria assim tanta diferença? O Jesus que multiplicou pães, será que ele não daria uma forma de resolver uma situação se Marta tivesse sentado para simplesmente ouvir? Mas ela ficou ressentida, porque ela gostaria de estar no lugar de Maria. Muitas vezes nós ficamos ressentidas porque nós queríamos estar naquele lugar. Nós queríamos estar no lugar de quem pode dizer não. Não, hoje eu não vou. Não, hoje eu não posso fazer. Olha, hoje eu vou priorizar a mim mesma, no lugar de quem simplesmente senta e adora, e não precisa ficar lá cuidando da cantina, cuidando, né, de todas as questões envolvendo os ministérios da igreja. Às vezes a gente se ressente porque nós gostaríamos de estar naquele lugar. E Marta se ressentiu de Maria. Se ressentiu de Maria por quê? Porque, na verdade, ela gostaria de estar ali, mas ela olhava ao redor e ela via tanta coisa que ela falava assim: não posso parar, eu não posso parar, eu tenho que fazer, eu tenho. Quando eles terminarem lá, a comida tem que estar à mesa. Quando Jesus chegou aqui, ele precisa saber que eu sou uma boa anfitriã. E ela foi assumindo responsabilidade, atrás de responsabilidade, até o ponto que ela não aguentou mais. E ela disse: olha, basta, eu não consigo me sentir dessa maneira, eu não consigo ficar assim. Essa Maria que está sentada ali é o foco da frustração da Marta. Mas necessariamente Marta precisava lidar era com o que estava dentro de si e não fora de si própria. Entende isso? Ela precisava olhar para si e dizer assim: qual é o problema real aqui? O problema real aqui é que eu não estou respeitando os meus limites. O problema real aqui é que eu quero agradar tanto aos outros que eu acabo me esquecendo de mim. O problema real aqui é que eu gostaria
de estar naquele lugar de descanso, de tranquilidade, de ouvir, de desfrutar daquele momento tão gostoso. E eu gostaria que Maria estivesse pronta a dividir comigo essas tarefas aqui, para que eu não precisasse estar lá. Então, são muitas questões aí envolvendo a vida de Marta e de Maria, mas ela se sente ressentida. E ela se sente ressentida por quê? Ela se sente ressentida porque ela fala assim: olha, não existe um caminho para mim, onde eu possa sair dessa circunstância. Você tem se desconectado de si própria, do que você realmente quer, do que você gosta, de quais são seus dons, seus talentos, suas capacidades, o que é essencial para você fazer e o que não precisa ser feito nesse momento, o que vai acontecer se você deixar de fazer determinada coisa. É algo tão ruim que você não possa abrir mão naquele dia? Ou será que é porque você tem lá algumas questões que precisam ser revistas, reavaliadas no seu coração e na sua alma? Vamos passar mais um. Existem 3 pilares que ajudam a gente aí a compreender esse cansaço emocional que acontece na vida da mulher cristã. Primeiro é a autoanulação espiritualizada, ou seja, muitas mulheres aprenderam que dizer não é egoísmo, que descansar é fraqueza, que ficar pensando em si mesma é pecado. Então elas se anulam e de alguma maneira entendem que isso elas estão fazendo por amor a Deus, elas estão fazendo porque são boas cristãs, são mulheres cheias do Espírito Santo. Então, elas têm que ajudar, elas têm que cumprir, elas têm que atender, elas têm que doar, mas esquecem de si próprias. É uma autoanulação, é abrir mão das suas necessidades para que você acabe se perdendo, né? Ou entrando em algumas circunstâncias que você não consegue controlar depois. Então, a autoanulação espiritualizada é um dos pilares do cansaço emocional das mulheres que são fortes, mas que em algum momento se deixam esmorecer. A autoanulação espiritualizada estava também na vida de Maria. Ela queria estar lá, mas ela se negava o direito de estar lá, porque ela olhava ao redor e ela via assim: eu preciso dar conta de tudo, porque não tem ninguém para me ajudar. O ressentimento, a tristeza tomaram seu coração. Mas o próprio Jesus, ele olhava para as suas necessidades. Ele fugiu da multidão em alguns momentos. Ele se retirou para lugares onde ele pudesse estar sozinho, meditar, orar, conversar com o Pai, descansar. Ele precisava disso. Ele dormiu no meio de uma tempestade, porque ele precisava de descanso. Ele soube dizer não. Quando alguns fariseus, algumas pessoas tentaram enredá-lo de alguma maneira, ele simplesmente se retirou. Ele disse: olha, não é agora o meu tempo, não é esse o momento, não é assim que as coisas vão acontecer. Jesus estabelecia limites, ele sabia dizer o sim e o não, e inclusive ele nos ensinou que a nossa palavra deve ser o quê? Sim, sim, não, não. Que a gente não pode ficar: ah, tá bom, eu vou fazer mais. Ah, ok, eu faço isso, só que não era o que eu queria fazer agora, é sim ou é não. Se você quer fazer alguma coisa, faça, mas não atribua isso a outra pessoa, dizendo assim: ah, eu estou fazendo porque o outro não faz. Não, eu escolhi fazer porque eu quero. Muda completamente a circunstância, entende? Quando não tem alguém responsável por você estar sobrecarregada, quando você olha para si próprio, você diz assim: eu estou sobrecarregada porque eu não sei dizer não. Eu cheguei nesse ponto porque eu não soube impor limites para algumas situações. Eu estou assim porque eu gosto de servir. Só que chegou num ponto que eu já não controlo mais isso. Então você começa a compreender que o cansaço emocional, ele não tem muitas vezes a ver com o outro. Ele tem a ver com você, com si próprio e com as suas decisões. Então esse é o primeiro pilar do cansaço emocional. A autoanulação, que a gente espiritualiza.
que a gente diz que é serviço, que é bondade, que é amor, que é generosidade. A gente usa virtudes de uma forma, assim, um super uso dessas virtudes, quando a gente precisaria equilibrar e usar outras que trariam para nós descanso, refrigério, leveza e alívio. O segundo pilar é a falta de identidade clara. Quando a gente se perde, quando nos perdemos de nós mesmas, a gente perde a nossa identidade. E a nossa identidade se mistura, muitas vezes, com aquilo que a gente faz. Então, pensa comigo. Como você é quem nessa jornada que você tem trilhada? Você é mãe, esposa, serva, cuidadora, amiga, irmã, a auxiliar de algum trabalho, é a líder de um trabalho. Qual é a sua identidade real? Quem é você de fato? Porque quando você começa a viver em função da expectativa dos outros, você perde a sua identidade. Quando você passa a viver da expectativa dos outros, você perde quem você é. Marta se perdeu de si própria. Quem ela era de fato? O que ela gostava? O que ela queria fazer? Onde ela gostaria de estar em determinado momento? Será que ela sabia? Ou será que ela achava que ela era aquela mulher que cuidava de todos, cuidava de Lázaro, de Maria, cuidava de Jesus, olhava pelas pessoas que estavam passando, era alguém que ajudava os pobres? É isso. Isso tem a ver, sim, com suas habilidades, dons, talentos, virtudes e forças. Mas você precisa entender que há limites até para aquilo que você sabe que é bom. Imagina que você sabe que é muito bom ajudar uma pessoa, estar ali o tempo todo para aquela pessoa, mas você não pode dormir, não pode descansar. Você tem que virar noites e virar noites e virar noites, porque é bondade ajudar o outro. Até quando o seu corpo vai aguentar isso? Quantas pessoas que cuidam de pais ou de parentes idosos, né, pessoas que estão doentes, pessoas que tiveram uma enfermidade incapacitante, que estão de cama, ou que quantas dessas pessoas que cuidam adoecem? Muitas vezes, até mesmo sendo levadas a internações e à morte. Por quê? Porque cuidaram tanto do outro que esqueceram das suas próprias necessidades. Então, o cuidador precisa ser cuidado. A mãe precisa olhar de uma forma importante para os seus filhos, mas ela precisa lembrar que se ela não estiver bem de saúde, que se ela não estiver bem espiritualmente, se ela não estiver bem emocionalmente, ela não vai ter um conteúdo saudável para cuidar dos seus filhos. Se ela estiver se ressentindo, ela não vai nem conseguir ser uma boa esposa. Se ela estiver ressentida com o marido que não ajuda, com aquele que não dá o apoio, como que ela pode ser uma boa serva do Senhor? Se aquilo está dentro do coração dela, quem cuida precisa ser cuidado. Quando a gente se esquece de quem nós somos e começamos a viver na expectativa dos outros, nós perdemos a nossa identidade. Se tirarem de nós todos os papéis que a gente realiza, de mãe, de filha, de serva de Deus, de professora, de seja o que for, todos os papéis que a gente ocupa, se tirarem de nós esses papéis, o que sobra? Pare e pensa nisso. Se tirarem de nós os papéis que nós vivemos, o que sobra? Quem seremos? A quem e de que forma nós nos apresentaremos? Eu sou quem? Mirtes. Eu sei quais são os meus dons, eu sei quais são as minhas habilidades, eu sei o que eu gosto e o que eu não gosto. Eu sei ficar tranquila, deitada, descansando e deixar as outras coisas para o momento certo. Nada vai fugir, tudo vai continuar lá.
Eu consigo fazer isso? Eu sou uma pessoa que olho para mim com bondade, com generosidade? Quem sou eu? Quem sou eu como pessoa? Quem sou eu como serva de Deus? Quem sou eu? Eu não sou simplesmente uma esposa, eu tenho um nome. Eu não sou simplesmente uma mãe, eu sou uma mulher. Eu não sou apenas uma serva, eu sou uma adoradora. Eu sou alguém que foi amada por Deus a tal ponto que ele morreu, que ele enviou seu filho para morrer em meu lugar. Eu sou uma pessoa de valor. Você entende isso? Você consegue dizer isso a seu respeito? A sua identidade mostra quem você é. E não os seus papéis. Os seus papéis é o que você faz. Mas a identidade é quem você é. E a gente precisa saber responder isso muito bem, se nós realmente quisermos chegar, né, àquilo que Deus tem preparado para nós. Sermos mulheres de coragem, mulheres que mudam a nossa história, mulheres que nos posicionam de uma maneira forte. Outro ponto que a gente precisa trazer aqui é o terceiro pilar do cansaço emocional. Tem a ver com o quê? Tem a ver com o acúmulo de feridas não tratadas. Muitas mulheres fortes estão cansadas porque não têm tempo de chorar, acham que chorar é fraqueza, não conseguem pedir ajuda porque dizem assim: não adianta, eu vou pedir ajuda a quem? Quem é que vai, de alguma maneira, olhar para mim? Não falam da dor e engolem as suas emoções. Dizem assim: olha, agora eu não posso chorar, agora eu não posso sentir, agora eu tenho que fazer, agora eu tenho que ir, agora eu tenho que me posicionar. Não conseguem. Por quê? Porque estão fragilizadas. Essas mulheres não tratam as suas feridas. A dor vira irritação, vira cansaço crônico. Está lá o tempo todo cansada e não sabe por quê. É porque passou por uma angústia, é porque passou por uma perda, é porque viveu uma situação na infância e na adolescência que teve que deixar de lado porque não podia. Eu tenho que ajudar minha mãe com os meus irmãos, eu não posso incomodar os meus pais com esse problema, eu não posso levar essa carga para as pessoas, meus amigos não têm obrigação de saber o que eu estou passando. E foi levando isso e virou um cansaço crônico, um desânimo e uma perda de noção de qual é o seu propósito, qual é a sua missão na vida. Acúmulo de feridas não tratadas, humilhações que ficaram lá para trás, que a gente acha que não faz diferença. Mas isso foi há tanto tempo, mas está ali, sabe? Você nunca parou para tratar de você, para cuidar de você, para falar sobre o que aconteceu. Rejeições, abandonos, traições, injustiça. Quantas mulheres sofreram injustiça e tiveram que engolir a seco e falar assim: olha, não adianta. Às vezes até falaram para alguém, a pessoa falou: ai, não mexe com isso, deixa para lá, e esquece. Tudo isso tem razão de ser, viu? Eu vou dizer para vocês, tudo isso tem explicação e a gente precisa compreender o que acontece para a gente poder dar respostas certas. E eu quero dizer para você que existe um caminho. Existe um caminho para solucionar toda essa situação. Existe um caminho que não é curto, porque você passou uma longa jornada construindo uma história da maneira como você construiu. Então, agora você precisa de um tempo para reconstruir, para reedificar, para edificar em cima desses pilares, novas paredes, novos telhados, novas estruturas. Marta não foi rejeitada por Jesus porque ela estava correndo, andando, fazendo, realizando, mas ele disse para ela assim: Marta, Marta, de uma forma muito carinhosa, e falou assim: você pode escolher a melhor parte também, essa não vai ser tirada de Maria. A questão não é o que se faz, mas a questão é o que você é, o que você vive, é o que você entrega, é como você se sente fazendo o que você está fazendo.
Talvez hoje Deus esteja despertando algumas mulheres aqui para elas pararem e pensarem: o que foi que causou esse cansaço emocional? O que foi que me fez me sentir dessa maneira? Será que eu me autoabandonei em algum tempo? Me anulei de alguma forma? Será que eu acabei abrindo mão de coisas que são importantes para mim? O que foi que eu fiz nessa jornada e que me impediu de caminhar de uma maneira mais saudável, mais forte na presença de Deus? Onde foi que eu perdi a minha identidade? Onde foi que eu perdi a pessoa que eu sou, que eu parei de dizer e de saber quem eu sou de fato? Onde foi que eu acabei abrindo mão de coisas que são importantes para mim, deixando feridas, deixando marcas, deixando as coisas que me machucaram como se não fossem importantes por causa do outro, por causa de outra situação, porque não queríamos envergonhar, porque não queríamos denunciar ou por várias outras circunstâncias. Onde foi que nós nos perdemos? Hoje, talvez, você esteja ouvindo Jesus dizer para você assim: minha filha, existe algo que é mais importante. E o que eu quero é tocar a sua alma. Eu não quero receber somente o seu serviço. Eu não quero que você corra fazendo coisas para mim. Eu quero que você seja minha. Eu quero que você seja quem você deve ser, quem eu sonhei que você fosse. Você consegue pensar nisso? Queridas, eu por muito tempo vivi sobrecarregada. As pessoas olhavam para mim e diziam assim: nossa, Mirtz, você está cansada, você está cansada. Não digo que ainda não tenho aqueles momentos que a gente faz coisas e vai além dos nossos limites, porque a gente precisa realizar algumas coisas, mas hoje eu sei escolher as minhas guerras. Hoje eu sei dizer o sim e o não. Às vezes as pessoas não gostam, às vezes eu sou julgada, eu sou esposa de pastor, eu sou esposa, eu tenho filhos, eu tenho netos, e a gente às vezes percebe nos olhares das pessoas que quando você diz: olha, eu não vou fazer isso, eu não estarei neste lugar, ou hoje eu vou tirar o dia para eu descansar, ou eu tenho uma outra coisa que eu considero hoje mais importante. Às vezes as pessoas olham assim, com um olhar de julgar, mas eu aprendi a dizer não. E eu quero dizer para você que é possível, que existe um caminho onde você consegue se realinhar com a sua identidade, onde você consegue trazer de volta a conexão dos seus sonhos, dos seus desejos, dos seus pensamentos, e tudo isso em acordo com o propósito de Deus, sem que você seja egoísta, sem que você seja uma pessoa maldosa, sem que você tenha que abandonar pessoas que você ama, sem que você tenha que escolher caminhos que vão te levar a situações que são desagradáveis ou desonrosas. Você pode aprender a escolher as suas guerras, a viver de acordo com aquilo que o próprio Deus tem sonhado e tem preparado para você. Eu quero que você pense muito em relação a isso. Ouça. Quem sabe você está ouvindo Deus te falando: você está tão ansiosa, tão sobrecarregada, tão cansada, mas não é esse o destino que eu tenho para você. Ou essas palestras, tanto as que eu fiz no Instagram como aqui, tem o objetivo de mostrar para você que existe um caminho, uma jornada que você pode percorrer. Uma jornada que leva do despertamento ao florescimento. Uma jornada que leva você a um caminho que faz toda a diferença na sua vida, ao autoconhecimento, a reconhecer padrões que, às vezes, estão ali destruindo a sua caminhada, a sua jornada, a sua história. Existem alguns, além de virtudes e forças, que eu falo muito sobre virtudes e forças nos meus programas do YouTube, especialmente, mas além das virtudes e forças que são da psicologia positiva, existe na inteligência positiva algo que a gente precisa aprender a detectar para trabalhar a nossa mente e o nosso coração e aprender a vencer algumas barreiras, obstáculos, autoimpostos ou impostos sobre as nossas vidas. Aquilo que nós chamamos de sabotadores da nossa jornada. Quem são os sabotadores? São aqueles padrões,
são pensamentos repetitivos, ou se revelam através de pensamentos repetitivos. São crenças e padrões que nós estabelecemos desde a nossa infância e que se repetem constantemente na nossa história. Nós identificamos 9 sabotadores, além de um que a gente fala que é o sabotador mor, que é aquele que nós chamamos de o grande crítico, de o juiz que exerce um poder destruidor sobre a nossa mente e o nosso coração. Existem 9 sabotadores. Um deles é o que a gente chama de insistente. O insistente é aquele que é perfeccionista, que está sempre buscando o melhor, que está sempre fazendo, correndo, buscando, trabalhando, e quer o melhor e nunca chega a nada e não realiza nada de fato. Por quê? Porque sempre acredita que poderia ser melhor. É o perfeccionista. O prestativo ou a prestativa é aquela que não sabe dizer não, que acha que tem que servir a todos, que tem que se doar a todos, que tem que estar presente para todos e não sabe dizer não e acaba ficando sobrecarregada e cansada. Tem o sabotador controlador, que é aquele que vive um alto nível de ansiedade, porque quer controlar todas as situações, quer saber onde alguém foi, quando voltou, quando vai, como foi, quem vai fazer, já fez, está pronto. Então, é quem quer controlar todas as circunstâncias, e nós não temos o controle de todas as coisas, nós não temos o controle de tudo na nossa vida, que dirá na vida de tanta gente ao nosso redor, mas existe um sabotador que faz com que a gente esteja sempre correndo atrás do controle, e isso gera ansiedade, e a gente nunca consegue chegar a um nível de satisfação. Existem aqueles que são os hiperrealizadores, fazem, estão sempre trabalhando, correndo, e acham que o seu desempenho mostra o seu valor. O que faz mostra o seu valor. Se eu não estiver ajudando, se eu não estiver fazendo, as pessoas não vão olhar para mim, elas não vão reconhecer, elas não gostam de estar comigo, as pessoas gostam do que eu faço, mas não gostam de quem eu sou. Então, esse hiperrealizador está o tempo todo fazendo. Tem ali, olha, uma questão de desempenho muito grande, de mostrar que é capaz, de mostrar que sabe, de mostrar que faz, que dá conta. Talvez a Marta tivesse um pouquinho de hiperrealizadora. Tem o hipervigilante, é um outro sabotador, que é aquele que está o tempo todo em alerta, acha que tem risco em todas as coisas, tem um alto nível de ansiedade, mas aqui é com a preocupação. Não, você vai lá, cuidado, pode acontecer alguma coisa. Olha, não chega tarde, pode acontecer alguma coisa. Gente, se alguém vier e se abrirem a porta e se fizerem isso, e o hipervigilante, ele está sempre alerta, sempre esperando que algo ruim vai acontecer. Muitas pessoas são dominadas por esse sabotador. E ficam dizendo assim, olha, aconteceu uma coisa boa na minha vida, eu já sei que algo ruim vai acontecer. Fica sempre em alerta, esperando que algo ruim vai acontecer. Não consegue se concentrar nas boas coisas da vida. Passa rapidamente pelos momentos de alegria, porque tem medo de que ali na frente a alegria vai se tornar em tristeza. O hiperracional é aquele que racionaliza todas as coisas. É aquele que às vezes se mostra até indiferente, parece que é insensível, não gosta de focar nas emoções. Não chora não, chega e para. Não adianta, se fica aí, enquanto você chora, as coisas não acontecem. Levanta, vai para a vida. É o hiperracional. É aquele que não consegue lidar com emoções. Então, ele racionaliza, ele foge, ele entra no modo de fuga das emoções, porque ele teme e não sabe lidar com as emoções. Tem o esquivo. O esquivo é aquele que não gosta de passar por situações, de vivenciar situações difíceis. O esquivo é aquele que não gosta de confronto, que prefere abrir mão de tudo ao invés de ter que resolver uma situação. De alguma maneira, esse esquivo, ele vai sempre abrir mão de alguma coisa, mesmo que aquilo seja muito importante para ele, mesmo que ele queira muito, ele sempre vai abrir mão. Por quê? Porque ele não quer conflito, ele não quer
ter que se posicionar, ele não quer ter que opinar, então ele vai dizer, tudo bem, pode ser assim, não faz mal, do jeito que você quiser, olha, traz o que você quiser, que para mim tá bom. E isso não é verdade, porque lá dentro dele tem um nível de insatisfação. Em algum momento da vida, essa pessoa vai dizer assim: eu nunca pude ter o que eu realmente queria, eu nunca pude dizer o que eu queria. Podia, mas não soube fazer isso, porque tinha medo da rejeição, tinha medo do abandono, tinha medo de passar por humilhação, e calou, fugiu, entrou numa rota de fuga para não ter que ter confronto e enfrentamento. Tem o inquieto, é o oitavo, aí a gente já vai logo para o nono. O inquieto é aquele que está sempre buscando novidade. Viveu uma grande conquista e de repente ele fala assim: agora já estou entediada, eu preciso de algo novo, eu preciso ir a algum lugar, eu preciso viajar, eu preciso passear. Eu não aguento rotina, eu não consigo ficar no mesmo lugar muito tempo. É o inquieto. Por que ele faz isso? Porque ele sofre de um nível de descontentamento. Alguma coisa foi negada lá na infância, algo que era importante, e que, como não foi satisfeito, tem um vazio, um vácuo, que leva aquele descontentamento, e a pessoa está o tempo todo pensando que precisa de algo diferente, precisa de algo diferente, precisa de algo diferente. E o último, o nono, é o que a gente chama de vítima, que é aquela pessoa que sempre olha para a dor, que sempre olha para o que é ruim, para as dificuldades. É aquela pessoa que acha que tudo de ruim vai ter que acontecer na vida dela, que ela não merece amor, que ela não merece ser respeitada. Ela sempre vai se colocar nesse lugar, é assim mesmo, eu tenho que passar por isso, porque eu errei, porque eu sou ruim, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, e acaba se colocando nesse papel de vítima, de quem atribui para o outro uma responsabilidade que não consegue assumir. Já viu aquela pessoa que quando você diz assim, olha, você errou nisso, tá vendo? É assim, eu sempre estou errada, é sempre comigo, sempre é do mesmo jeito, você sempre vai me tratar assim. É um padrão de vítima. Tudo isso vem de crenças, tudo isso vem de padrões repetitivos, de situações que aconteceram desde a infância e que, se a gente não tratar, vira uma ferida não curada. Uma ferida não curada gera cansaço, desgaste, infelicidade na vida, incapacidade de gerar sonhos, gera desânimo, e inclusive no nível espiritual. Eu quero te perguntar: você quer continuar no mesmo lugar do descontentamento? Ou você quer ir para o lugar onde existe cura, restauração, libertação, confronto consigo mesma, autoconhecimento, um despertar, para que você possa se fortalecer na sua identidade, aprender a colocar limites, a dizer o sim e o não com graça e com convicção, ter as suas feridas curadas, restauradas, porque é lógico, isso depende de você, mas é um caminho que possibilita a cura de feridas e um florescimento. Você viver aquilo que você ainda não viveu, você poder olhar no espelho e falar assim: gente, eu gosto da mulher que eu sou hoje, eu gosto do que eu vejo no espelho, eu gosto do que eu faço, eu sei quem eu sou, eu realizo coisas, eu sirvo, eu tenho forças, virtudes, capacidades, bondade, generosidade, amor e tantas outras, mas eu sei impor limites na minha vida. Se você sente que Deus, de alguma forma, está falando com você, e você sente que você pode entrar por esse caminho de transformação e restauração, eu quero te fazer um convite para você entrar num grupo, um grupo VIP que a gente tem, onde eu vou falar sobre essa mentoria, esse programa de acompanhamento que chama Mulher de Coragem, porque nós precisamos ter coragem, coragem para mudar a nossa história, ser fortes e corajosas para assumir posicionamentos na vida. Não podemos aceitar só sobreviver. Eu conversei com uma pessoa há algum tempo atrás, há pouquíssimo tempo atrás, que ela me disse: Mirtes, até hoje eu sobrevivi. Mas Deus não nos chamou para sobreviver. Ele nos chamou para viver. Nós nascemos para florescer.
Ele colocou em nós virtudes, capacidades, coisas lindas, lindas, que precisam ser usadas para a glória dele e para a nossa alegria. Se você quer saber mais sobre isso, olha, aí na tela você consegue apontar o QR Code para esse link aí, para a tela, e você vai entrar no grupo que a gente tem, que chama Mulher de Coragem. Mas, Mirtes, não consigo apontar aqui. Vai lá no Instagram, Mirtes Santos Mentora. Ou mesmo nas lives que ficaram ali também no Facebook. E você vai encontrar o link do grupo Mulher de Coragem. E você vai poder entrar lá. Ou me manda uma mensagem, me chama. A maioria de vocês que vão assistir aí me tem no Facebook ou no Instagram, ou tem o meu WhatsApp. Manda uma mensagem, diz assim: Mirtes, eu quero saber mais sobre o programa Mulher de Coragem. Nesse programa, a gente vai trabalhar do despertamento ao florescimento. Nós vamos trabalhar as virtudes e forças, que são as melhores coisas que Deus colocou dentro de nós, que nos fazem pessoas maravilhosas, que nos fazem pessoas plenas, que são presentes que Ele nos deu. Mas também vamos confrontar os nossos sabotadores. Será que Ele nos leva a buscar o perfeccionismo e nunca o contentamento? Será que Ele nos faz fugir ou querer controlar todas as coisas? Será que eles nos levam a ficar fazendo para tentar encontrar um caminho de aceitação? O que acontece na nossa vida e por que acontece? Nós vamos trabalhar tudo isso. O foco dessa mentoria é na psicologia positiva e na inteligência positiva. Mirtes, mas isso é bíblico? Isso, sim, nós vamos fazer tudo com muita base bíblica. Psicologia positiva não tem a ver com outros tipos de práticas religiosas. Psicologia positiva tem a ver com deixar fluir o melhor de nós, para que nós não adoeçamos emocionalmente, psiquicamente, psicologicamente, mas para que nós encontremos um caminho onde a gente consegue bloquear. Quando a dor chega, a gente fala: olha, vou lidar com isso dessa forma. Quando a gente vive uma perda, a gente diz: ok, vamos lá, há coisas que eu preciso viver, mas eu tenho dentro de mim recursos para vencer isso. A psicologia positiva nos ajuda a acionar aquilo que existe de melhor dentro de nós, para que a gente possa viver uma vida plena, cheia da presença e da graça de Deus. Então, eu quero dizer para você, se você quer saber mais sobre isso, me chama no Face, me chama no Instagram, me chama no WhatsApp, vamos conversar sobre isso. Assiste as 3 lives curtinhas que eu fiz lá no Instagram, que é para você saber disso. Se você não me segue no YouTube, no Facebook ou no Instagram, vai lá, se inscreve no meu canal do YouTube, me segue lá no Instagram, e a gente vai estar sempre conversando em relação a todas essas coisas, ok? Eu não consegui ver se alguém entrou, não sei se vocês conseguirão acompanhar aí direto, né, ao vivo, mas de qualquer maneira essa live vai ficar aí para vocês assistirem. Passei um pouco do tempo que eu queria, para mim, assim, era no máximo 40 minutos, 45, passamos um pouquinho, mas eu estou aqui para responder todas as suas questões. Fala comigo, entra no grupo do WhatsApp, Mulher de Coragem, para você receber todas as informações. E lá eu coloco um link para você fazer o teste dos sabotadores, tá certo? E a gente vai colocar uma série de pequenas palavras falando sobre cada sabotador. Quem ele é, de onde ele vem, qual é a sua origem, qual é a sua forma principal de ação e como que a gente pode combater esse sabotador. Lá no grupo, só no grupo você vai ter acesso a isso. Então, um grande beijo para você, muito obrigada por você ficar aí, me ouvir, mas eu acredito que quem ganhou foi você, assim como fui eu. A gente precisa parar, pensar e refletir sobre essas questões. Compartilhe essa live com outras pessoas, assiste novamente, e as dúvidas que você tiver, manda para mim que eu estou aqui para responder. Beijo grande para você e até nosso próximo encontro, se Deus quiser.